Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. O canal O Som do Clarim traz a lição de número 10 para o dia 3 de dezembro de 2023. A lição: o desafio da janela 10 por 40. Esse título ele faz menção a uma faixa do globo terrestre que ainda precisa de uma maciça evangelização. Exige um trabalho intenso de missões e é chamado 10 por 40, uma janela aqui no globo. O canal Som do Clarim traz subsídios para a sua aula e nós estamos aqui para transmitir para vocês o melhor da EBD. Você que não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações para não perder nossos vídeos e também deixe o seu like, comente e compartilhe, tá bom? O texto áureo está em Romanos 15:20, que diz: "E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio." Verdade prática. A janela 10 por 40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. E nós vamos ver no decorrer dessa lição. Leitura bíblica em classe, Efésios 6, 10 a 20. "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar." Texto maravilhoso para nossa pré-aula, a lição de número 10, classes de adultos. Essa janela 10 por 40 são desafios que nós temos para a evangelização mundial. Precisamos de estratégias, precisamos alcançar esse desafio, porque as almas estão clamando. Nós temos objetivos: primeiro, conceituar a janela 10 por 40, depois pontuar os principais desafios desta janela 10 por 40 e elencar estratégias para alcançar países dentro da janela 10 por 40. Dentro do conteúdo, nós temos aqui primeiro uma batalha espiritual chamada janela 10 por 40. Realmente, ali estão países dificílimos, países que são fechados para o Evangelho. Recentemente estávamos conversando com um missionário que trabalha na Indonésia e ele relatava ali para nós como é difícil trabalhar na Ásia, nesses países onde realmente o Evangelho está tendo muito desafio para entrar nos lares, nas cidades, nas vilas, nos vilarejos e alcançar os corações. Mas o nosso Deus é poderoso e tem realmente alcançado vidas através dos seus missionários.
uma verdadeira batalha espiritual. O texto da nossa leitura em classe de Efésios 6, 10 a 20 nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Nós estamos em campo de batalha. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades que estão atuando nas regiões celestiais, nas regiões celestes, no espaço sideral. Então, nós como igreja precisamos guerrear contra as hostes da maldade, contra as potestades do ar, contra Satanás. Nós estamos sujeitos aos ataques do maligno, porque ele arma ciladas, artimanhas cruéis. Mas é importante levarmos em conta que a obra missionária é uma obra que tem um desafio muito grande, mas Deus sempre nos dará vitória, sempre nos deu vitória no evangelismo e nas missões. Nessa batalha devemos usar armas espirituais e não carnais. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os espíritos malignos que estão a serviço de Satanás. A partir do versículo 14, nós somos informados a respeito de algumas armas espirituais que nós dispomos. Por exemplo, o cinturão da verdade, esse cinto que está em nossos lombos. Então, a verdade, ela liberta, a verdade, ela sempre prevalecerá. E é uma arma. A couraça da justiça. A Bíblia fala no Salmo 1, Salmo 1, o primeiro Salmo, que o caminho dos justos é bem diferente do caminho dos ímpios. O caminho dos justos, ele prevalecerá. E o caminho dos ímpios? O caminho dos ímpios, ele realmente terá um fim muito trágico. Nós temos aqui outra arma, calçados da pregação do Evangelho, ou seja, sapatos de prontidão, que fala da pregação do Evangelho. Escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos armas espirituais. Note que todas essas armas são espirituais. Por quê? Porque nossa luta, nossa batalha, ela é espiritual no campo de guerra espiritual. Nós não precisamos guerrear contra carne e sangue, porque nosso inimigo não é físico, nosso inimigo é espiritual, nosso inimigo é Satanás e seus anjos. E os seus instrumentos, nós temos que ficar atentos como eles estão agindo em favor de Satanás. Porque Satanás tem os seus instrumentos também. Tem os seus adeptos, tem os seus secretários. Então nós precisamos ficar atentos a essas ações maléficas, a ações malignas no mundo espiritual. Enfrentando a batalha espiritual da janela 10x40. Há uma batalha espiritual na atualidade denominada janela 10x40. Por que janela 10x40? Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui na tela, a nossa lição, ela ilustra essa janela 10x40. Eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ver que no nosso globo, se dá para ver aqui, olha aí, ó. O desafio da janela 10x40. Está vendo esse desenho no globo aí? É um retângulo, por isso que diz 10x40. Então 10 na vertical e 40 na horizontal. 10x40. Então esse retângulo aí, neste mapa, essas nações, vê se dá para pegar algumas nações aí. Estas nações, elas estão dentro desse espaço do mundo onde é muito difícil
pregar o evangelho. Essa expressão foi criada para trazer relevância, uma marcação geográfica de 10 a 40 graus, de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Povos, nações, etnias que estão aí dentro são difíceis de evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados pelo evangelho. Aí vive 2/3 da população do mundo, imagine, 2/3 da população do mundo. E nós precisamos alcançar esses povos. Segunda parte da lição, principais desafios dessa janela 10x40. Podemos dizer que nessa região está concentrada uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. Maiores necessidades. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes estão ali. Muitas megalópolis. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras, pessoas que vivem sobre calamidades e ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. São pessoas vulneráveis, pessoas que estão sujeitas a tantas coisas sem poder se libertar. São guerras, são pestilências, são regimes autoritários. Irmãos, é uma região muito carente mesmo. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. As classes mais pobres, mais necessitadas estão nessa região. Por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois essa região chamada 10x40 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. Precisamos interceder e orar por essa região. O desafio da perseguição. Aí há muita perseguição a cristãos, há muita perseguição a missionários, há muita perseguição a pregadores da palavra de Deus. Nós vivemos em um país onde, graças a Deus, nós podemos pregar o Evangelho e desfrutamos de uma liberdade que poderemos agradecer a Deus. Temos que agradecer a Deus por isso. Mas nessa região aí, há muita perseguição mesmo. Não podemos deixar de orar por essas pessoas. A estratégia para alcançar países que estão aí dentro. Nós precisamos orar, nós precisamos evangelizar e precisamos agir de verdade. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários que são enviados a essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a dedicar suas vidas, a gastar seu tempo, sua saúde, sua vida, suas vidas nesses países, nesse cenário bem desafiador. Então, amados, a ação social do corpo de Cristo, nesse tópico, evangelização por meio da ação social, também é bom, porque Tiago diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então precisamos agir também na parte social, com remédio, alimento, assistência social, na medida do possível, naquilo que podemos. Então nós precisamos também nessa parte agir na área social. Um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. Porque quem está faminto, passando fome, passando necessidade, precisa primeiramente da palavra de Deus, mas também precisa do pão para saciar sua fome. Precisa de um pedaço de pão, um pouco de arroz, um pouco de alimento para saciar sua fome física. E o que está enfermo? Precisa primeiramente de Jesus, que é o médico dos médicos, precisa do perdão dos pecados, mas precisa do remédio. Precisa de uma oração para Jesus curar.
precisa também da medicação, precisa de um remédio para sanar a sua dor e curar também algumas feridas. Então nós precisamos agir nessa área. As estratégias para alcançar essa região têm a ver com oração, evangelização por meio da ação social, mediante a ação médica missionária e a atuação poderosa do Espírito Santo pela palavra de Deus para que vidas sejam resgatadas. Eu não vou comentar muito sobre a ação médica missionária porque nós temos conhecimento que muitos irmãos missionários estão fazendo cursos de enfermagem e até de medicina, para que possa também atuar na área médica, ajudando nossos irmãos novos convertidos aí na África, na Indonésia, em países da América do Sul e em toda a região do globo. Pessoas estão se dedicando também à área de saúde, não só saúde física, mas saúde mental, como psicologia, psiquiatria, psicanálise, para que possa ajudar nossos irmãos na área de saúde mental. Então, graças a Deus que muitos irmãos estão tendo essa consciência e o Espírito Santo está usando essas pessoas nessa área também. Quem pode evangelizar os povos da janela 10x40? Nós vimos através de nossa lição que essa região é uma região grande, vasta, de um grande desafio. Por isso é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore pelos povos à medida que os vocacionados serão descobertos, serão apresentados à igreja e enviados. Que haja sensibilidade espiritual, responsabilidade de evangelização mundial, para que vidas sejam salvas através da missão. Que Deus levante obreiros, obreiras, que Deus fale através da sua palavra, que nós possamos estar debaixo da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, para que, como Deus agiu na igreja de Antioquia, quando levantou missionários, quando o Espírito Santo disse: separai-me a mim, a Saulo e a Barnabé, para a obra que os tenho chamado, levante também obreiros missionários em nossas igrejas para saírem, para levar a mensagem da palavra de Deus. Nós estamos finalizando a nossa pré-aula e nós queremos fazer rápidas perguntas. O que o texto de Efésios 6:10 nos mostra? Mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Segundo a lição, há uma batalha espiritual na atualidade. Que batalha é essa? É uma batalha espiritual denominada janela 10x40, ou seja, povos não alcançados e que precisam da palavra de Deus. Que tipo de amostra se encontra nessa janela 10x40? É uma pergunta. A resposta: podemos dizer que nessa janela se encontra uma amostra das maiores necessidades do mundo, porque ali estão as maiores cidades, ou seja, megalópolis com mais de 1 milhão de habitantes, essas cidades aí, muitas delas. Ali estão regiões concentradas de pessoas enfermas, miseráveis, vítimas de guerra, de calamidade, ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Então, são necessidades extremas dessa região. Que Deus em Cristo levante homens e mulheres prontos para servir a causa santa das missões. Deus em Cristo possa trabalhar em nossas vidas e em muitas vidas para que o Evangelho alcance vidas nesta região, nessa localidade. A janela 10x40 é uma região que espera homens e mulheres que levem a palavra do Senhor. Deus em Cristo abençoe a todos. Nós estaremos de volta na próxima pré-aula, lição de número 11, que vai tratar acerca de missões e a igreja perseguida. A igreja perseguida, tá bom? Inscreva-se no canal, você que não é inscrito. Tem muitos que assistem nossos vídeos e não se inscreveram ainda. Em breve nós teremos aqui cursos para que você possa também usufruir. Nós em breve estaremos divulgando
Deus em Cristo abençoe cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa falar fortemente em vossos corações. Oremos. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de transmitir a Tua palavra através dessas pré-aulas, através da EBD, Senhor, aqui no YouTube, que o Senhor possa operar em cada coração, nos nossos alunos, professores, superintendentes, coordenadores, todos, Pai, simpatizantes da EBD, todos recebam a Tua palavra através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por isso. Amém.